Isso não é uma questão de uma ideia simples que ele quis trazer. Tem muito mais estratégia por trás disso do que vocês imaginam. Você sabia que um livro devocional conseguiu vender mais de 6 milhões de cópias em menos de 2 anos? E que o autor conseguiu lotar auditórios ao redor de todo mundo só com a ideia deste livro? Livro esse que, inclusive, para quem não leu ainda, é sobre algumas passagens bíblicas, onde o autor faz sua própria interpretação sobre as passagens e ainda adiciona um motivacional baseado naquela passagem. Agora, você já parou para pensar por que o livro Café com Deus Pai virou um dos livros mais postados nos stories dos influencers? Isso não é uma coincidência. Isso é pura estratégia e marketing. O que eu quero te mostrar é como esse simples livro se transformou num best-seller global, impactando milhões de pessoas e mudando a forma de como entendemos esta questão de marketing, livros, no Brasil e ao redor do mundo. E se eu te disser que o autor não é alguém que tinha um repertório de livros, um background muito grande, e que ele simplesmente entendeu a fórmula certa de se conectar com as pessoas no mundo de hoje, e agora todo mundo está falando desse livro. Mas o que ninguém comenta, o que ninguém fala, são os truques que ele usou para criar esse fenômeno. Será que essa estratégia por trás desse livro pode ser aplicada em outros mercados? Sim, e eu vou te mostrar. Porque isso que eu vou te contar vai mexer com a sua cabeça. O autor por trás desse sucesso é o Júnior Rostirola. Um cara que, com base na sua própria experiência de vida, de trabalhos junto à igreja, ele criou um livro devocional que não só impactou muitas pessoas no mundo, mas também foi jogado para os holofotes de marketing. Mas não se engane, não foi só o conteúdo desse livro que fez ele bombar. Ele foi longe com a ideia de conectar o marketing e o emocional das pessoas. Ele não usou apenas uma sacada de mestre, foram várias. Mas, primeiramente, é uma questão muito simples. Ele adicionou cheiro de café nas páginas do livro. Uma experiência sensorial que conecta o leitor de uma forma única e que não tinha antes nessa questão de devocionais. Você acha que isso foi uma ideia só estética, uma ideia boba de como fazer o livro ter uma percepção diferente? Não é isso. Isso é marketing emocional puro. O livro literalmente te abraça, aquela ideia de cheiro de café, início da manhã, criando uma conexão visceral com aquilo que você já está acostumado. Agora eu te pergunto, qual foi o último livro que te fez sentir algo tão real? Para mim, isso é genial. Uma experiência sensorial que aumenta a probabilidade de você se engajar com aquele produto. Alguns anos atrás, numa época que no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo, a moda era os encapsulados, as pílulas de cafeína para você ter mais... pílulas de cafeína e de outros produtos que era para te dar mais vigor, pílulas que te ajudavam a combater o estresse, outras que ajudavam a combater o emagrecimento, falta de apetite. Essas pílulas vinham em uma caixa com essa experiência sensorial. Se era uma pílula de ânimo para combater o desânimo ou a necessidade de mais vigor, ela vinha com cheiro de café. Uma pílula de calmante vinha com cheiro de maracujá. Então isso não é uma coisa de agora. Isso é algo que já vem sendo pensado há vários tempos. Lojas têm cheiros próprios. Para você ter uma ideia, uma vez aqui na ProEstado, teve um cliente que ele vendia cheiro para as lojas, mas o cheiro era único. Era uma máquina que soltava cheiros únicos para que criasse uma percepção e uma identidade sensorial para as lojas. Isso não é uma questão simplesmente de um autor, de uma ideia simples que ele quis trazer. Tem muito mais estratégia por trás disso do que vocês imaginam. Vocês precisam entender uma coisa. Antes da gente entrar nas outras partes, como presença digital, tudo isso, você precisa entender como que ele conectou os influencers no livro, no dia a dia, para que isso virasse a presença digital. Imagina o seguinte, existe uma questão na vida do ser humano, no geral, que é o seguinte, a gente gosta de rotina. A gente quer aquilo que faz com que a gente não precise ficar pensando demais naquilo que a gente tem que executar e literalmente executar. Isso, o nosso cérebro, se você ler aquele livro Sapiens, ele explica muito bem isso. O nosso cérebro foi moldado para economizar energia. E ele vai sempre buscar atalhos para que ele gaste menos energia. Então, se você tiver uma rotina, é muito mais fácil. E o livro veio com uma ideia genial. Eu não quero abrir uma Bíblia e ter que achar o versículo que eu quero ler hoje. E lembre-se, a Bíblia ela é formada de vários versículos, alguns motivacionais, outros nem tanto.
Alguns mais simples, outros mais complicados. Alguns se adequam a você evoluir, se motivar, outros a você, de forma introspectiva, repensar a forma que você atua no mundo, como você se porta. Ele foi lá e escolheu versículos que se encaixam perfeitamente no dia a dia das pessoas. Quer saber quem faz isso muito bem? Horóscopo. Eu já conheci uma pessoa que a função dela era escrever horóscopo para rádios. E ela era uma taróloga? Não, ela só escrevia coisas que as pessoas queriam ouvir todos os dias. Não que seja ruim ou bom o que o Rostirola fez, mas a questão é, ele escolheu os versículos que se encaixavam no dia a dia de qualquer pessoa, que sempre iam motivacionar, sempre iam conectar com dores mundiais, dores da humanidade, prazeres, necessidades da humanidade. Então ele foi lá e escolheu 365 versículos, colocou eles de forma que você pode abrir um livro e naquele dia ler o versículo e se conectar com ele. Isso ligado ao cheiro do café, na parte da manhã. Isso também conectado ao fato de ele ter uma explicação que você pode utilizar aquilo ali para interpretar melhor aquele versículo, também em forma motivacional. Conectado ao fato de ser um livro que ele tem uma característica de ser instagramável, para que as pessoas pudessem postar. Então ele fez com que as pessoas gostassem do livro porque é fácil de ler, gostassem da rotina do livro porque resolvia um problema delas, tivesse uma conexão sensorial por causa do café, tivesse uma vontade, um desejo de publicar aquilo ali nas redes sociais, porque daria uma sensação de pertencimento, uma sensação de engajamento, uma sensação de autoridade sobre uma pauta. Então ele conectou muita coisa e aí ele acabou tendo sucesso, que alguns influenciadores começaram a postar esse vídeo. E automaticamente, pessoas que seguiam esses influenciadores queriam também ter aquela mesma sensação de pertencimento, compraram o livro e começaram a postar. E isso acabou criando um efeito manada, um efeito cascata. Então, as pequenas peças no começo, que foram estruturadas e detalhadas de forma alinhada, por mais que elas eram pequenas, elas começaram a criar um efeito dominó, que mais à frente começou a ter a capacidade de derrubar peças cada vez maiores, do dobro do tamanho delas. Se você entendeu isso que eu expliquei até agora, você vai entender que o Rostirola aproveitou o poder dos influenciadores digitais para divulgar sua obra. Esses influenciadores espalharam o livro para milhares de pessoas, para milhões de pessoas, principalmente nos stories do Instagram. Quando você vê algo sendo compartilhado por tantas pessoas, a curiosidade aumenta e você quer conhecer mais. E aí a venda do livro acontece ou de qualquer outro produto. E quem levou isso para milhões de pessoas? Os influenciadores? Grande parte da internet fez questão de mostrar os seus cafés, os livros, fazendo todo mundo querer ter aquela mesma sensação de pertencimento. Eu também leio, eu também vivi, eu também postei. Cada story postado foi um empurrão para criar uma máquina de vendas. Então, eles estão vendendo uma ideia. E você que comprou, que achou válido, se enquadrou exatamente nessa estratégia de marketing. Não necessariamente, eu estou falando que as postagens eram publicidade. Na realidade, aquilo ali era um viral, era uma moda, e as pessoas se conectaram com aquele viral. E ainda estão se conectando. Além do conteúdo, o Rostirola lançou várias outras versões especiais, tanto do livro quanto de acessórios, para acompanhar e para reforçar a identidade deste livro. Tinha edição de livros para crianças, para adolescentes, edição especial com mais conteúdo para os amantes do livro, caneca, caderno, box e outros produtos para dar aquele up na marca, para vender um pouco mais. A forma de criar um império de conexões em cima de um produto, de uma ideia, de um viral. Se a gente entrar aqui no site, claramente, no início do site, ele já te dá essa questão de marketing, chamando para comprar diretamente algum dos produtos. Ou seja, a gente tem uma loja aqui. A loja tem milhares de produtos. Desde um simples livro, deixa eu ver quanto está só o livro aqui, ele está R$ 74,00. Então vai desde um livro de R$ 74,00, se a gente organizar, acho que nem tem, a loja deles é uma loja um pouco mais simples, até box com livro de capa dura e caneca. Na realidade são dois boxes, né? Tem um de 480 e um de 370 reais. Então olha pra você ver, em cima de um livro, eles moldaram em volta dele toda uma experiência, todo um ecossistema de produtos para aproveitar a hype, para aproveitar a questão do desejo das pessoas de comprar e fazer cada vez mais parte disso. Não é uma crítica simplesmente à questão do livro, não é a questão do conteúdo,
mas sim uma análise de uma estratégia de marketing. Tem outras estratégias virais que acontecem e não necessariamente se conectam a um autor, a um livro, a uma fábrica, a um produto. Se você pegar aquelas garrafas térmicas de água, nem era térmica na realidade, aquelas garrafas de água gigante, com várias frases motivacionais, aquilo era um produto importado, sem uma marca específica, mas que milhares de pessoas compraram pela hype de ter aquilo ali em cima das suas mesas, de fazer parte daquele momento, fazer parte daquilo ali. Então, cada vez mais, as empresas estão conseguindo entender que a conexão com o público se dá por uma relação que transcende o produto, a venda, a entrega de valor daquele produto em si, mas sim de todo um ecossistema e de como você consegue se conectar com as pessoas. O quanto você consegue fazer com que elas desejem mostrar para o mundo que elas fazem parte deste ecossistema. Aqui no Instagram você já vê uma outra realidade. Ele repete a mesma ideia. Ele está focado em cima dessa questão do Café com Deus Pai, que é a marca que ele tem criado. E provavelmente a partir daqui ele vai começar a tentar crescer cada vez mais o próprio nome para palestras, para evoluir em cima desse cenário. E automaticamente você vai ter aqui também o podcast dele, que está vinculado a isso. Então ele provavelmente está usando essa imagem do Café com Deus Pai por um tempo, enquanto ele consegue exaurir essa imagem, até que no futuro ele consiga passar por uma próxima fase, talvez ser reconhecido como autor, com outros livros, com outras possibilidades, ou talvez não, ele cesse aqui, não dá para saber agora. Isso vai depender da capacidade dele e do intuito dele como estrategista de marketing ou da equipe dele. E quando a gente fala disso, dessa ideia dele no futuro de autor, de referência, a gente conecta muito com as turnês e com a questão de palestras. E essas turnês, elas estão voltadas para um público não somente nacional, ele está fazendo turnês internacionais, levando a mensagem do Café com Deus Pai para Canadá, Estados Unidos, outros países da América Latina e da América Central, mostrando conceitualmente na questão do marketing que livro também pode ser uma boa estratégia de marketing para conquistar o mundo. Mas esse marketing foi feito de forma agressiva. E se você parar para pensar, ele tentou transformar uma forma simples, uma ideia simples, em algo que as pessoas acreditam que precisam. Isso para mim é genial. Ele conseguiu criar um ecossistema em volta, ele conseguiu criar um entendimento, uma necessidade. As pessoas realmente olham para o livro e entendem que eles precisam fazer parte daquilo ali. Senão, eles ficam com medo de estar fora da moda. Eu não posso deixar a moda do Café com Deus Pai passar. Eu não posso simplesmente ler o livro. Eu não posso simplesmente comprar para o meu devocional. Eu tenho que conseguir estar dentro desse ambiente. Eu preciso comprar o livro, eu preciso postar, eu preciso ter a caneca, eu preciso mostrar que eu faço parte daquilo ali. Ele transformou a simples ideia de um livro, ele conseguiu criar um ecossistema em volta disso, que transforma esse conceito em uma necessidade para as pessoas. O caso do Café com Deus Pai nos ensina uma coisa muito simples. Não importa o que você está vendendo. O que importa é como você está vendendo. Você precisa aprender a tocar emocionalmente as pessoas. Isso faz parte da estratégia e da técnica de vendas. O resto é só operacionalizar. Você gostou desse conteúdo? Gostou dessa avaliação crítica, um pouco mais pontual e técnica sobre esse conteúdo? Então, não se esquece, se inscreve no canal, curta nossos vídeos, compartilha, deixe suas opiniões no comentário e eu quero saber o que você pensa sobre esse tipo de marketing, sobre o marketing do livro, o impacto que ele fez no mercado e a sua visão geral sobre esse tipo de marketing. Agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Você acredita realmente que o sucesso de um produto pode ser manipulado através do marketing e de forma tão agressiva? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esquece. Curte, compartilha, se inscreve, marca o sininho e acompanha a gente também nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, para o resultado em foco em todas as redes.